Muito bem, meus amigos. Nessa aula vamos tratar de cargas de projeto e para isso nós vamos conhecer agora o que são códigos, né? Códigos de construção, códigos de obras. Vamos conhecer, vamos ver que através desses códigos podemos extrair, né? Podemos determinar quais são as cargas que vão atuar na estrutura. Vamos conhecer também aqui o que é uma área de influência para poder determinar o carregamento sobre vigas e pilares. Bom, o que é um código? O código é um conjunto de especificações e padrões técnicos que controlam os principais detalhes da análise do projeto e construção de prédios, equipamentos e pontes. O objetivo dos códigos é produzir estruturas seguras e econômicas para proteger o público de projetos de construções de baixa qualidade ou inadequados. Existem dois tipos de código. Um deles, chamado código estrutural, é escrito por engenheiros e outros especialistas interessados no projeto de uma estrutura específica. Por exemplo, estruturas de prédios, estruturas de pontes ou estruturas de usinas nucleares, ou mesmo na utilização de um material específico, como o aço, o concreto armado, o alumínio ou a madeira. O segundo tipo de código, chamado código de construção, e também conhecido como código de obras, é estabelecido para abranger a construção em determinada região, que é frequentemente uma cidade ou um estado. Quando projetamos uma estrutura, essa estrutura deve ser dimensionada de modo que não falhe nem se deforme excessivamente sobre o carregamento sobre a estrutura. Portanto, o engenheiro deve tomar muito cuidado ao prever as cargas prováveis que uma estrutura deve suportar. Embora as cargas de projeto especificadas pelos códigos geralmente sejam satisfatórias para a maioria das construções, o projetista deve decidir se essas cargas se aplicam à estrutura específica que está sob consideração. Por exemplo, se o formato de uma construção é incomum e causa velocidades de vento maiores, as forças do vento devem divergir ou podem divergir significativamente do mínimo prescrito por um código de construção. As cargas permanentes são aquelas cargas associadas ao peso da estrutura e seus componentes permanentes. Por exemplo, o que são esses componentes? São os pisos, são tetos, tubulações, tubulações de água, de esgoto e outros. Como o peso próprio deve ser usado nos cálculos para dimensionar as barras, mas essas barras não são conhecidas precisamente, esse peso não é conhecido precisamente até que as barras sejam dimensionadas, sua magnitude deve ser estimada inicialmente. Depois que as barras são dimensionadas, os detalhes arquitetônicos são finalizados, o peso próprio pode ser calculado mais precisamente. Se o valor calculado do peso próprio é aproximadamente igual ou ligeiramente menor à estimativa inicial, a análise está concluída. Mas, se existe uma grande diferença entre os valores estimados e calculados do peso próprio, o projetista deve revisar os seus cálculos usando agora um valor aperfeiçoado. Na maioria dos prédios, o espaço imediatamente abaixo de cada piso é ocupado por uma variedade de tubos de instalações diversas e apoio para aparelhos, incluindo dutos de ventilação, tubulações de água e esgoto, conduítes elétricos e luminárias. No lugar de levar em consideração o peso e a posição real de cada item, os projetistas acrescentam uma carga entre 0,479 kN por metro quadrado a 0,718 kN por metro quadrado ao peso do sistema de piso, para assim garantir que a resistência do piso, das colunas e das outras peças estruturais seja adequada. Bom, muitos sistemas de piso consistem em uma laje de concreto armado, apoiada em uma grade retangular de vigas. As vigas de apoio reduzem o vão da laje e permitem ao projetista reduzir a espessura e o peso do sistema de piso. A distribuição de carga em uma viga de piso depende da configuração geométrica das vigas que formam essa grade. Para desenvolver a percepção de como a carga
de uma região específica de uma laje é transmitida por as vigas de apoio, examinaremos 3 casos distintos. No primeiro caso, temos uma laje quadrada que é suportada por 4 vigas de borda. Então, temos aqui as vigas, né? Temos as vigas e temos a laje. E a laje, ela contribui para o carregamento da viga numa área triangular de carregamento. Então, essa representação da viga, temos a viga aqui, temos o carregamento, que é a contribuição da laje sobre essa viga. Essa viga suporta uma carga triangular, né? E cada viga, né, como a laje é quadrada, suporta a mesma carga. Então temos aqui uma representação, uma área de influência triangular. Essa área de influência é a área da laje que contribui para o carregamento na viga, no elemento. Veremos em uma outra aula que a área de influência em um pilar, para carregar um pilar, é uma área em torno desse pilar. Bom, em uma aula posterior veremos essa situação. Bom, a outra situação é uma laje suportada por 2 vigas de borda. Então, cada viga suportará metade do peso dessa laje. Temos aqui a linha de centro, né, do vão. Então, essa linha divide o vão em 2 partes iguais e cada viga suporta metade do peso dessa laje. Ok? Aqui nós temos uma pequena representação para poder simplificar o entendimento dessa ideia, né? Dessa ideia de cada viga de borda suportar metade do peso da laje. Digamos que a gente corte a laje em uma tira, e essa tira nós vamos chamar de viga de laje. Essa viga de laje está representada aqui, né, nessa figurinha, e ela se apoia nas vigas de borda. Então cada viga de borda vai suportar metade do peso dessa viga de laje. A terceira situação é que temos uma laje, né? Ela está suportada pelas vigas de borda, mas agora, nesse caso, temos vigas intermediárias. Essas vigas intermediárias ajudam a diminuir o peso da laje, né? E diminuir o vão dessa laje. Bom, temos aqui claramente as áreas de influência, né? Temos a área de influência que vai nos ajudar a entender o carregamento sobre a viga B2. Essa viga B2 são as vigas intermediárias. Temos a área de influência que vai nos ajudar a determinar a carga sobre a viga B3. E temos a área de influência que vai nos ajudar a determinar o carregamento sobre a viga B1. Né? As vigas B1, B3 e B2 ela têm um carregamento parecido. Né? O carregamento delas é de uma forma, ela começa triangular, depois fica constante, depois termina de uma forma triangular. Para simplificar esse carregamento, nós consideramos que o carregamento é uniformemente distribuído. Então, o que acontece? Consideramos a área de influência como se a viga fosse apoiada apenas nas vigas B3 e vigas B2. As vigas B1 têm essa forma de carregamento. Então temos os triângulos, né? Os triângulos das áreas de influência nos 3 vãos, e temos também o carregamento devido às vigas B2. Então temos o carregamento devido à laje, né, em cada vão, e temos o carregamento das vigas B2. Podemos simplificar esse carregamento? Podemos pegar essas áreas, somar ao carregamento das vigas B2 e a partir daí termos apenas 2 cargas pontuais, né? 2 cargas concentradas nas vigas B1. Aqui nós temos tabelas que nos dão o peso próprio de cada substância, de cada material. Por exemplo, temos o aço, temos o alumínio, o concreto armado, e nesse lado temos a carga, né? Temos o peso específico de cada material desse. Aqui temos o peso dos componentes de construção, também na forma de pesos específicos para forros, pisos, revestimentos, paredes e divisórias. Nessa outra tabela, essa tabela é um pedaço de uma tabela, um trecho de uma tabela tirada da NBR 6120. Né? Então aqui também temos os materiais e temos os pesos específicos aparentes, dados em kilonewtons por metro cúbico. Então, por exemplo, uma rocha de arenito, ela tem um peso
específica de 26 kN por metro cúbico. Sabendo as dimensões dessa peça de arenito, podemos determinar o peso dela e assim contabilizar nas cargas que vão sobre a estrutura. Na próxima aula continuaremos com os estudos das cargas atuantes nas estruturas, só que agora na forma de exercício, né? Nós vamos aplicar o conhecimento aqui adquirido nessa aula em exercícios, na prática, né? Na prática de exercícios que são corriqueiros para o dimensionamento das estruturas. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima aula. Vamos estudar muito e aprender bastante.